Oi pessoal, essa é a nossa primeira aula, aquela que eu dei para vocês na segunda-feira. Mas como é bom reforçar e é importante que vocês percebam os princípios básicos do Arena, então eu vou repeti-la em vídeo. Então, na nossa primeira aula, vocês lembram que a gente trabalhou com o quê? Um processo de atendimento não pedágio. Vamos pensar nele de uma forma desacoplada do software. Esse é o primeiro passo que vocês precisam dar para poder entender uma simulação. É fazer o fluxograma daquele processo, certo? Então, no nosso processo, nós temos um processo de entrada que seguia uma distribuição exponencial de 30 segundos. Nós tínhamos um processo de atendimento que seguia uma distribuição exponencial de 20 segundos. E nós tínhamos a saída desse processo. Então, como é que a gente chega ao Arena? Aperta aqui no botão iniciar e a gente escreve Arena. O software está aqui, é o primeiro. A gente consegue entrar. Sempre vai aparecer esse aviso porque a gente está utilizando o modo estudante. Como é que a gente faz o nosso primeiro processo? Nós temos aqui esse módulo, é sempre o processo de entrada, que é o Create. O processo ou qualquer processo que venha a ocorrer dentro da minha modelagem, da minha simulação, ele vai ser vai se utilizar do módulo Process, que é esse daqui. E sempre para finalizar nós vamos utilizar o módulo Dispose. Então aqui a gente tem o módulo Create, o módulo Process e o módulo Dispose. Montamos o nosso processo. Mais um detalhe, muitas vezes essa ligação o Arena ele não reconhece. Então eu vou apagar aqui, seleciono a cordinha, deleto com delete. Vou mostrar para vocês como é que eu ligo caso o Arena não entenda. Eu vou apertar aqui nesse botão Connect. Vou selecionar o processo que eu quero ligar ao outro, que é o meu processo de entrada, é o processo do pedágio de atendimento. E o processo de atendimento no pedágio, a minha saída do processo, certo? Aqui eu já tenho o meu processo criado, mas sem a parametrização que a gente sabe que nosso problema tem, que é a distribuição exponencial de 30 segundos para o atendimento, para a chegada, e a distribuição exponencial de 20 segundos para o atendimento. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai aqui começar pelo Create, processo de entrada. Primeira coisa, vocês vão mudar o nome. Portanto, não coloquem acento. O tipo da nossa distribuição é exponencial mesmo. O valor é 30. E a unidade, segundos. São 30 segundos, certo? Isso aqui a gente não vai mexer. Vai dar OK. Agora ele mudou o nome do processo para chegada no pedágio. E um exponencial de 30 segundos. Agora a gente vai mexer no atendimento. Lógica parecida. O nome a gente vai modificar. Agora a gente vai botar atendimento no pedágio. Também sem acento, viu pessoal? A ação, pelo menos por agora, sempre a nossa ação vai ser o Sys Delayed Release. Por quê? Normalmente um processo de fila, a pessoa chega, espera, é atendido e sai. É exatamente isso que o Sys Delayed Release vai fazer. Ele vai lhe segurar numa fila, dessa fila você vai ser atendido e depois vai ser liberado. Então, basicamente a gente vai utilizar essa ação. Se em algumas das outras vezes a gente for utilizar uma ação diferente, eu vou mostrar para vocês, certo?
Assim que eu coloco essa ação do sysdelay release, ele me aparece essa função aqui chamada resource. O resource basicamente é o que? É o nosso atendente. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você diga ou crie o atendente para esse atendimento no pedágio. Então a gente vai criar aqui um atendente com o nome de atendente. Bem criativo. Importante, nós não vamos mexer nessa quantidade, pelo menos por enquanto. Quando a gente quiser mexer na quantidade de atendentes, eu vou mostrar para vocês posteriormente como é que a gente vai fazer. Nosso modelo ele segue uma distribuição exponencial. Aqui ele mostra aqui a distribuição triangular. Não é o nosso caso. Como é que a gente vai mudar? Vocês olham aqui e não tem a distribuição exponencial. E agora, como é que a gente faz? Você vai colocar aqui expressão, a última opção, e vai colocar aqui embaixo expo 20. Abre o parênteses e bota 20. A unidade, segundos. E deixa marcado o Report Statistics. E aperta OK. Nosso processo de atendimento no pedágio está feito. Dispose não tem o que fazer. O que é que a gente vai fazer aqui? Apenas mudar o nome. Saída. 2 cliques também. Saída do pedágio. Também sem acento. Aqui, nosso processo está acabado. O que é que a gente ainda tem que mexer? Aqui na opção Run, a gente vai para Setup. E nessa aba aqui, Parâmetros de replicação, vocês vão mexer normalmente no tamanho da replicação. Esse tamanho vai ser variável. Se o modelo, se o problema de vocês, a empresa, ela tem 8 horas de trabalho, então vocês vão botar um tamanho de replicação em segundos equivalente a 8 horas de trabalho, que no caso são 28.800 segundos, se eu não me engano. No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar uma base de 10 horas, que transformando em segundos são 36.000 segundos. Então a gente vai mudar a unidade de tempo aqui para segundos. São 24 horas de um dia, tudo bem, isso aqui vai continuar. E a unidade de tempo base, a gente vai sempre trabalhar também com segundos. Ok. Nosso modelo está pronto. Agora é só rodar. Assim que ele termina de simular, ele pergunta se você quer ver os resultados. Claro que vocês querem ver, que é o mais importante da simulação. Essa primeira opção aqui é o Category Overview. Ele vai dar o que para vocês? A quantidade de entidades que passaram pelo processo. No nosso caso é um pedágio, então são carros. Então esse valor aqui de 1.278, importante, não é 1,278. O Arena é americano, ele usa o padrão vírgula ponto. Então, o que ele diz aqui é que passaram pelo processo 1.278 carros, certo? A outra aba que é importante é a gente olhar das filas, queues. Aqui a gente vai conseguir ver o tempo de espera na fila e a quantidade de carros que ficaram esperando em média nessa fila. Então, nessa primeira opção aqui a gente vê o tempo de espera. Nossa unidade base foi segundos. Então, esse dado aqui quer dizer que esperaram no nosso processo os carros em média uma faixa de 51 segundos. E em média esperaram 1,8 carros na fila, ou seja, teve uma fila de 1,8 carros. Então é isso que a nossa fila, nosso relatório de filas vai nos fornecer. Com relação aos recursos,
o que é importante que vocês vejam. Até na aula eu expliquei para vocês que a utilização do recurso é esse number busy. Mas na verdade, o Arena ele tem uma distorção e na verdade, o que dá realmente ao percentual de utilização e a ociosidade, o percentual de utilização do sistema, na verdade é esse schedule utilization, que é esse último aqui. Então, esse valor aqui nos diz que 71% do tempo nosso atendente está trabalhando. Ou seja, se ele está trabalhando 71% do tempo, então 29% do tempo ele está ocioso. Então, basicamente é isso que a gente vai analisar por enquanto. Os recursos, as filas e a quantidade de entidades que passam no processo. São variáveis importantes e gerenciáveis de um processo, certo? Então, a gente encontrou esses valores, mas claro que uma simulação ela é feita para quê? Para que nós provoquemos modificações nesse processo. Como é que a gente vai fazer uma modificação nesse processo? Vamos lá no Arena. Imagine que a gente não aceita, ou o nosso cliente não aceita esperar mais do que 20 segundos numa fila. O que é que a gente poderia fazer? A única coisa que a gente pode fazer nesse processo aqui é melhorar o tempo do atendimento. Ou melhora o tempo do atendimento, ou contrata um novo recurso. Vamos testar aqui se melhorar se colocar mais um recurso é uma questão, vai otimizar o nosso custo, certo? É uma visão meio de tentativa e erro mesmo. É analisar quais são as melhores alternativas para determinada situação. Primeira coisa, o Arena ele não entende que já acabou a simulação, mesmo estando zerado aqui. Então a gente sempre tem que apertar o stop. Voltou e é permitido agora editar. O que é que a gente vai fazer agora? Mexer na quantidade de recursos. Nossos atendentes, aquele que a gente colocou como nome de atendente. Como é que a gente faz isso? A gente vai descer essa setinha até onde aparece uns ícones parecendo tabelas. E aqui, numa dessas tabelas, a gente tem um nome aqui, Resource. Nele a gente colocou, tá aqui o nosso Resource que a gente colocou com o nome de atendente. Ele tem uma capacidade fixa e a capacidade dele é 1. Nós sabemos que se a capacidade é 1, a gente tem só um atendente. Se a gente quer 2 atendentes, a gente vai colocar aqui que a capacidade é de 2, certo? Então, agora que a gente mudou a quantidade de atendentes para 2 atendentes, nós vamos também simular. E agora a gente vai olhar os resultados. A quantidade de carros que passam durante o processo basicamente é a mesma. Isso aqui é limitado pela taxa de carros que chegam nesse processo. Se a taxa de carros fosse menor, a quantidade de carros seria maior. Na verdade, o tempo, né? Esse tempo aqui da distribuição exponencial fosse menor, nós teríamos uma quantidade maior de carros que entrariam no processo. Então, aqui não mudou. Nas filas, o que é que a gente percebe? Que o tempo de espera agora é de praticamente 2 segundos. E o número de carros esperando é de 0,08 carros. Ou seja, a gente não tem fila. Mas isso aqui traz um custo muito alto. E lembra que eu falei que o nosso cliente estava querendo chegar a um tempo de espera mais ou menos 20 segundos, que é o que o nosso cliente acha confortável. Então, colocar um outro atendente é muito caro e traz um retorno muito acima do desejado para o nosso cliente. Então, a gente vai ter que pensar em outra alternativa.
Aqui nos recursos, a gente consegue perceber isso claramente. Aqui no indicador de tempo de utilização ou da utilização do nosso recurso, nós temos o valor de 0,33. Ou seja, nossos clientes, nossos funcionários estão trabalhando 33% do tempo e 66% do tempo eles estão ociosos. É muito. Então isso aqui não é uma opção tão viável. O que é que a gente poderia fazer? Tentar otimizar o tempo de atendimento do nosso cliente. Não são 20 segundos de atendimento? A gente fica com um recurso e tenta que esse atendimento não seja dado em 20 segundos, mas sim em 15 segundos. Vamos testar o impacto disso nos resultados. Lembrem, tem que dar o stop. Vamos voltar aqui no e-source, dar 2 cliques, mudar a capacidade aqui para um atendente. E vamos mexer no tempo de atendimento. Que agora dá 2 cliques também, esqueci de mostrar, 2 cliques. Não vai ser mais de 20 segundos, mas sim de 15 segundos. E vamos simular. Vamos olhar o relatório. Quantidade de carros, praticamente a mesma. Isso aqui eu disse a vocês que não ia mudar. O tempo de espera foi para 16,9 segundos. Um tempo aceitável para o nosso cliente, que era de 20 segundos, o tempo que ele aceitaria. E o número de carros esperando na fila é de apenas 0,58. Então a fila é muito pequena. Vai ter em algumas situações, mas uma raridade. Então é uma fila que corre de maneira bem fluida. E não trouxe um custo tão alto para o nosso cliente. Certo? Na questão dos recursos, o que a gente percebe é que se o nosso recurso está atendendo de uma maneira mais rápida, então ele fica ocioso mais tempo. Então a gente tem uma taxa de trabalho, uma taxa de utilização de 50%. Então 50% do tempo ele está ocioso, certo? Mas em contrapartida ele está fazendo o trabalho dele de uma maneira mais rápida. Como é que poderia ser feito isso? Uma maneira que foi feita em São Paulo foi a utilização de uma faixa que ela é expressa. Na hora que o carro passa, ele tem um equipamento ligado ao carro e esse equipamento marca e cobra automaticamente do cartão de crédito daquela pessoa. Então ela não precisa parar no pedágio, ela pode passar direto. Então isso aí vai influenciar no tempo médio de atendimento do pedágio. Certo, pessoal? Então, para nossa primeira aula foi isso aqui. E eu vou gravar a segunda aula para que vocês já cheguem na próxima aula com um conhecimento prévio que a gente faça só exercícios em sala. Obrigado.